Bom, gente, falei aí num react anterior que saiu na segunda sobre o Festival de Parintins, que é um festival incrível, e agora eu vou fazer um react sobre esse festival aqui, ó, As Cavalhadas, que é outro festival aqui que rola no Brasil, muito interessante, rola aqui nessa época também de festa junina, São João, e é muito legal esse festival. Eu falei que ia tentar achar um vídeo porque não era tão popular assim essa festa como o Festival de Parintins, mas parece que achei um vídeo legal aqui, tá? Não vi ainda. Dá aquele apoio pro canal aqui mesmo, sem ver o vídeo. E vambora, vamos descobrir um pouco sobre essa festa. Sei pouquíssimo sobre essa festa aí, vamos ver o que ele fala. E se eu sei alguma coisa que não vai falar no vídeo, duvido muito, porque eu sei pouquíssimo. Mas vambora. No Descobrindo o Brasil de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre a história das Cavalhadas, encenação que narra a batalha entre mouros e Boa. cristãos. É O basicamente início isso que eu sei. Basicamente isso que eu sei, que é uma encenação dos mouros, né? Os mouros são muçulmanos do norte da África e de outras regiões é, que invadiram ali a Península Ibérica no ano de 700 depois de Cristo, mais ou menos, e os mouros ficaram 800 anos quase. Então, a cultura dos muçulmanos, a cultura árabe, do Islã, foi muito disseminada, não sei se é essa palavra, mas foi muito disseminada dentro da Península Ibérica, que é ali hoje atualmente parte da região de Portugal e Espanha. E muita da nossa cultura hoje, até estou fazendo uma pesquisa sobre isso, quero pesquisar bastante para fazer um vídeo legal, principalmente no Nordeste, tem influência árabe, tem influência muçulmana, e isso daqui é uma das culturas que tem essa influência, tá? Basicamente falei tudo que eu sei sobre. Vamos descobrir o resto junto aqui. dessa história se dá no século 8 depois de Cristo, quando o imperador Carlos Magno, de religião cristã, investiu contra os sarracenos, de Isso, religião islâmica, para impedi-los. isso. Que era. Acho que aí já era século oito. Acho que já era os cristãos ali do norte da região ibérica, já reconquistando, né? Tomando novamente essas terras que muitos estavam antes, que como que é o nome? Eu tenho até aqui num caderno que eu estou realmente pesquisando sobre isso. Deixa eu ver aqui. Al-Andalus, desculpa gente, vou falar errado. O nome dessa região era chamada assim, e aí depois teve essa reconquista, né? E tiveram batalhas ali entre os cristãos e os muçulmanos. Mas aí é interessante dizer também que essas batalhas não eram só com os muçulmanos, tá? Os cristãos brigavam com os cristãos, brigavam com cristãos que tinham costumes de muçulmanos, de árabes também, até porque nessa época, é, ali né, nessa região da Península Ibérica, tinham cristãos, era aceito, tinha judeu, tinha cristão, tinha muçulmano, mas a maioria desses rituais, até das missas, não sei se o nome era missa já na época, eram em árabe, eram feitas em árabe. A escrita, a burocracia e até a escrita religiosa era árabe. Até por isso tem tanta influência árabe na nossa língua. Eu acho que foi uma das primeiras influências árabes na nossa língua portuguesa por causa disso, né? Porque a escrita influencia muito. Eu posso me estender muito nesse assunto. Até tem uma coisa interessante do. Como que era o nome dele agora? Ah, vou esquecer. Não vou lembrar, mas tem um cara que. Ah, queria lembrar o nome dele, mas enfim. Ele foi. Ele escreveu um dicionário do tupi no Brasil. Ele era de origem judaica e ele escreveu um dicionário tupi no Brasil.
E muito por causa disso, em consequência disso, nós temos palavras que vêm também da origem tupi. Então, o Brasil é uma grande mistura, né? E o que eu quero falar com isso é, quando você escreve alguma coisa, né? Quando tem aí o desenvolvimento linguístico na escrita, influencia muito na cultura popular, né? Então, imagina só. Os caras estavam fazendo lá a pregação deles, que eu não sei bem qual é a palavra, mesmo que fosse cristão, estava lendo em árabe. Então, pô, a língua, entendeu? É isso que eu quero falar. Tô me estendendo demais, parei o vídeo aqui, comecei a... Vixe, fui longe, vambora, vai. De invadir o centro da Europa ao sul da França. Ah, Ele é só o que eu quero falar. Desculpa, mas só voltando ao porquê que eu comecei com toda essa loucura que eu fui longe, mas porque ele falou que eram os cristãos contra os árabes. Não era só isso não, tá? Não era só isso não. Inclusive, quando foi surgir ali a região, primeira região de Portugal, que era uma parte ali, o rei ali do norte, ele derrubou o irmão dele. Derrubou o irmão dele e colocou um aliado, tá? Então não era bem assim não, mas enfim. Ao se afastar da França, deixou exposta a invasão pelos saxões, obrigando-os a retornar. Porém, deixou preparado o valente conde de Roland, com sua guarda pessoal, os 12 pares de França. Quando ocorreu a famosa Batalha de Roncesvalles, em 778 d.C., Rolando foi massacrado pelo... Então, ele tá contando uma coisa que é meio folclórica, ele tá contando como se fosse a versão original, assim. O que acontece? O festival é baseado nessa versão que ele tá passando, tá? Nessa versão. Ele tá correto em dizer isso. Mas essa batalha aí, tem gente que fala que nunca nem existiu, tá? Tipo, é que nem o negócio do rei lá, que ele falou que eram os cristãos contra os muçulmanos. Meio que não era isso, né? Era uma dominação de território ali, não era por causa da religião. Depois teve perseguição religiosa e tudo mais, mas não era por causa disso, né? E essa batalha aí tem gente que fala que nunca existiu. Porém, na história do Festival das Cavalhadas, correto. Então, vou ignorar tudo que eu tô falando e vou ter aqui como base que ele está falando da história do festival. E a história do festival é baseado nisso aí. Não que seja que aconteceu exatamente assim, mas é baseado nisso aí. Pelos árabes sarracenos, falando muito, de cara, religião islâmica, de e aldeões locais de religião cristã. Apesar da derrota, o feito foi amplamente divulgado, como mostra de bravura e lealdade cristã, por trovadores que viajavam por toda a Europa, e ficou sendo conhecida como a Canção de Rolando, uma história cantada em trova como forma de incentivar a população cristã contra as investidas dos exércitos islâmicos. A partir desse ponto encontramos os primeiros personagens das cavalhadas, os mouros, que eram os muçulmanos da Mauritânia, e que invadiram no século VIII o sul da Península Ibérica, de onde se instalaram até o final do século XV, quando foram expulsos. O período em que estiveram na região foi responsável por um avanço tecnológico dos países da península, já que os mouros eram tecnologicamente e culturalmente mais evoluídos que os cristãos da época. Arquitetura, tecnologia, agricultura, tudo isso foi hiper desenvolvido ali pelos mouros. Realmente a escrita, os cristãos nem tinham muito isso. Os mouros, né, eles já tinham essa cultura muito mais desenvolvida. A cana-de-açúcar, o bicho de seda, o algodão, as laranjeiras, oliveiras, tudo isso foi levado ali para a Península Ibérica pelos mouros. Tudo isso. Época, outros personagens das cavalhadas, muitos dos que resistiram. E legal, né, porque eu tava vendo aquele vídeo lá que eu fiz o react sobre o Garantido e o Caprichoso, e aí tem uma coisa legal, porque os cristãos aqui estão de azul e os mouros estão de vermelho, assim como o Garantido e Caprichoso, né, que coincidência legal também isso. Massa. Das cavalhadas. Muitos dos que resistiram a esse avanço mouro se refugiaram ao norte e preservaram a sua cultura, incitando a expulsão da soberania moura.
A história de Carlos Magno foi contada em forma de verso por bastante tempo na voz de trovadores que viajavam pela Europa, mas somente no século. Então, essa coisa aí dos trovadores é interessante também porque essa isso era de uma cultura árabe muito forte. Inclusive, tem uma coisa muito interessante. Eu estou falando bastante essas coisas além desse vídeo e além desse festival, porque eu estou pesquisando bastante sobre a cultura árabe e a influência no Brasil, né? Mas tem uma coisa muito interessante que os trovadores, os poetas, é, eles transmitiam essa cultura por forma oral. Então eles cantavam, eles faziam crônicas e iam passando de geração em geração. Inclusive tinha um festival, um certo festival, que era um reinado que fazia esse festival, que promovia esse festival. Inclusive tinham poetas que viviam totalmente vivia totalmente disso mesmo, financeiramente disso, né? E eles faziam esses festivais que eram poetas de uma certa região e de outra certa região vinham e faziam as batalhas ali, né? Então, antes da ampla divulgação da religião do Islã, eles cantavam sobre a vida no campo, sobre às vezes coisas irônicas, coisas engraçadas, coisas do tipo, e depois da ampla do movimento do Islã na cultura árabe, eles começaram a cantar de uma maneira mais filosófica, cristã, mas o interessante disso é que era improviso. Então, o que que isso tem? Por que que eu estou falando tudo isso? Né? Porque isso no Brasil é muito claro a referência disso no Brasil, né? Que é o repente. Repente é isso. Pessoas que são, sei lá, vaqueiros, trabalham ali com o artesanato no couro ou alguma coisa do tipo, eles vêm e cantam sobre a realidade deles ou a realidade que eles veem, é no improviso, né? Aí tem a batalha de repente. Então tem muita ligação com isso. Eu tô falando bastante porque eu tô muito com hiperfoco nessa pesquisa aí de como a cultura árabe influenciou na cultura do Nordeste do Brasil. Então, tô ficando maluco, desculpa, não tô nem vendo o vídeo direito, só tô pensando nisso. Trovadores que viajavam pela Europa, mas somente no século XIII, em Portugal, é que a história se tornou um festejo, em forma teatral, aos modelos de um jogo de xadrez humano, com o propósito de incentivar o cristianismo e o repúdio aos mouros. A representação. Isso, exatamente. Até por isso a história começou a ser contada daquela forma, né? Teve a batalha, os cristãos contra os muçulmanos, e os cristãos ganharam e tudo mais. Até por isso é contada dessa maneira, porque a dramatização foi feita em Portugal com a intenção de divulgar o cristianismo, então, né? Tem Era uma montada ideologia. por 12 cavaleiros cristãos, vestidos de azul, a cor do cristianismo, contra 12 cavaleiros mouros, vestidos de vermelho. Boa. No Brasil, essa representação dramática É muito interessante, né, quando ele fala isso, os 12 cavaleiros, porque a cultura dos muçulmanos, a religião, melhor dizendo, é interessante ele dizer isso dos 12 cavaleiros, porque a religião dos muçulmanos e a religião do cristianismo, né, vamos colocar aí dos judeus, melhor dizendo, né, a religião judaica, elas têm uma história muito parecida, que são descendentes do Abraão, descendentes diretos do Abraão, e aí Isaac e Ismael. Isaac e Ismael, né? Ismael é o filho que tem fora do casamento com Sara, e ele vai para o deserto e passa mó perrengue, e aí Deus salva ele e fala que 12 dos filhos dele irão governar ali a região do Oriente Médio. E aí na religião judaica tem uma história muito parecida, porque 12 dos filhos de Isaac irão dominar a região ali
onde é Israel e a terra prometida para eles. Então, olha como as coisas são, né? A representação também vai nesse ponto de como surgiu a religião, tanto muçulmana, né, quanto a religião também cristã. Legal isso, né? Os vestidos de vermelho. No Brasil, essa representação dramática foi introduzida sob autorização da coroa pelos jesuítas com o objetivo de catequizar os gentios e escravos africanos, mostrando nisso o poder da fé cristã. Por quê? Por que foi introduzido isso aqui? Porque muitas das pessoas escravizadas aqui, eles eram muçulmanos. Eles eram muçulmanos. Ou não só pessoas escravizadas. Muitas pessoas vieram para o Brasil em busca de liberdade religiosa também. Eram filhos de novos cristãos ou novos cristãos, porque teve uma perseguição religiosa na Europa, e aí se você não fosse cristão, não se convertesse ao cristianismo, você era expulso de lá ou morto. Então, o que a galera fez? Eles vieram para o Brasil, e aí também quando começaram a trazer as pessoas de forma, né, sequestrar as pessoas do continente africano. Muitas pessoas vieram também da Ilha da Madeira, de regiões ali do norte da África, que são regiões que a religião muçulmana é muito, muito amplamente aderida. Então, aqui no Brasil, uma grande parte da população que era escravizada era muçulmana. Inclusive tem a revolta dos malês, né? Os malês eram muçulmanos. Muitos dos malês, eles sabiam ler, eles sabiam escrever, eles eram muito inteligentes e eles fizeram a revolta dos malês aí. E tem muitas coisas para falar sobre os malês, até as roupas deles, que tem influência em roupas aqui de religiões do Brasil também, enfim. Mas por causa disso, né, que eles trouxeram aqui para o Brasil isso. Por todo o Brasil, encontramos as carvalhadas sendo representadas em diferentes épocas, mostrando que a sua origem não tem ligação direta à festa do Divino ou a Pentecostes, como é no caso de Perinópolis, em Goiás. Em Perinópolis, a festa começou a ser celebrada em 1826 pelo padre Manuel Amâncio da Luz, como um espetáculo chamado Batalhão de Carlos Magno. Perinópolis manteve forte essa tradição, já que os primeiros colonizadores dessa antiga cidade mineradora eram em sua maioria portugueses oriundos do norte de Portugal, local onde mais se resistiu à invasão moura. Mas o que mais motiva a população a manter viva e inacabável essa rixa entre muçulmanos e cristãos é a beleza da festa e o prazer pela montaria no espetáculo. As cavalhadas de Perinópolis são consideradas uma das mais expressivas do Brasil e é um ritual que dura 3 dias seguidos, cujos preparativos começam uma quinzena antes no início da festa do Divino, que é marcada pela saída da folia. As cavalhadas propriamente dita inicia-se no domingo às 1h da tarde no campo oficial construído para esse fim, o Campo das Cavalhadas. Rodeando o campo são erguidos camarotes rústicos feitos de paus e telhas de palha, semelhante às palafitas. A encenação da batalha, que é a expressão máxima do evento, se dá em 3 dias e é composta por músicas específicas, carreiras equestres coreografadas, diálogos, exercícios e torneios à moda medieval. A presença dos mascarados no evento são uma atração à parte. Que legal, são pessoas cara, que se vestem com máscaras, roupas coloridas, que luvas legal. e botas. Mudam Isso a eu não voz ao sabia. falar e cobrem todo o corpo para que ninguém os reconheça. Enfeitam seus cavalos com fitas, tecidos, plantas e tudo quanto a criatividade mandar. Não se sabe a Nossa, que origem legal. desses personagens, que são encontrados em todas as cavalhadas do Brasil, com diversas diferenças entre as cidades. Eles se fundem com os cristãos e mouros no trimônio perfeito. Representam o papel do povo Olha. e daqueles que não têm acesso à pompa dos cavaleiros, que representam socialmente a elite e o poder. São Olha, irônicos que e legal. debochados, Ficando em fazendo cima. críticas aos poderosos e ao sistema. E ao contrário da rigidez dos cavaleiros, entre os mascarados não há regras. Tudo é permitido, menos mostrar sua identidade. Nossa, que legal. Eu não sabia desses cavalheiros aqui. Não sabia da existência. Isso eu achei muito legal, cara. Vou até depois pesquisar um pouco mais, tentar achar
a origem disso parece ser uma coisa bem brasileira, porque a festa em si tem uma origem europeia e veio para cá para a divulgação do cristianismo e tudo mais, mas isso aqui eu achei demais. Isso aqui eu achei demais. Enfim, é isso. É uma festa muito legal aí que rola também nessa época de São João, nessa época de festa junina, né? Que são coisas diferentes. O São João é uma festa junina. Mas enfim, é mais uma festa muito legal e que o Brasil pegou e também modificou, né? Fez essas coisas incríveis aqui e vale a pena também dar uma pesquisada a mais e depois vou fazer esse vídeo que eu falei tanto aqui, acho que até me estendi muito nesse react, que eu tô muito empolgado com isso que eu tô com tudo que eu tô vendo sobre os árabes e a influência no Brasil, então acho que eu até falei muito, foi mal, mas depois vai vir esse vídeo aí, vai ser bem, bem legal, prometo. Fechou? É isso, muito legal aí, mais uma festa aqui dessa época maravilhosa de São João. Gente, tá acabando, vai comer lá um negocinho gostoso, uma pamonha, velho. Vai lá tomar um quintão, pelo amor de Deus. Ô, pelo amor de Deus, cara. Quem não gosta de São João, quem não gosta de festa junina é doente. É doente, galera. Vamos lá, vamos aproveitar que tá acabando. Firmeza? É isso. É nóis.